Fala galera, eu sou o professor Asley de Filosofia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no SP Resolve. E aqui dessa vez nós temos a prova de 2014, logo de segunda aplicação. Percebam o quanto é recorrente a discussão sobre política, principalmente envolvendo filosofia e sociologia. E discutir a questão política, uma dica muito importante para você, não só para essa questão, mas para a prova de maneira geral, é você ficar atento ao tipo de discussão e o período que eu estou tratando. Por exemplo, do que é que eu estou falando? Logo de cara você percebe que o texto é sobre Aristóteles. E se eu estou falando de Aristóteles, é uma concepção clássica grega de política, mas se eu consigo mudar, por exemplo, a modernidade, a visão de política acaba se transformando. Então presta bastante atenção nisso. É muito simples de gabaritar e vocês vão perceber. Vamos lá. O texto de Aristóteles, o Ética Nicômaco, tá bom? Ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao hábito. E aos hábitos, dignos de louvor, chamamos de virtude. A expressão ou termo virtude ele aparece muito, tanto nas obras do Aristóteles, do Platão, até porque todos eles derivam de uma lógica de pensamento que vem, por exemplo, do Sócrates. Para Sócrates, a questão da virtude, a questão da verdade, são elementos imprescindíveis para o seu entendimento. Fechou? Em Aristóteles, o conceito de virtude ética expressa o quê? Você precisa lembrar sempre que a concepção de Aristóteles é exatamente aquela ideia do animal político, lembra? E a ideia de animal político é esse tipo de indivíduo que vive um estilo de vida voltado para a sua comunidade. Ou seja, você precisa agir sempre de acordo com aquilo que for melhor para o grupo que você faz parte. Então você precisa ser alguém bom para corresponder exatamente à comunidade. Isso pode cair de diversas formas. Por exemplo, a ideia de ética em Aristóteles vai cair muito em torno daquela ideia do meio termo, do equilíbrio. Lembra que a gente falou da questão dos hábitos, desse comportamento, dos hábitos? Então a ideia do equilíbrio, nem o excesso e nem a falta, é o equilíbrio que traz a felicidade. Viver em comunidade é outro tema importantíssimo enquanto animal político, mas enquanto conceito de virtude ética, vai estar associado principalmente à ideia, por exemplo, do bem comum. Então, essa expressão de bem comum, ela vai acabar se repetindo. E logo de cara você vai perceber em um dos itens da gente. No caso aqui, por exemplo, o item B. Não é isso? A excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Toda a vida em comunidade deve visar isso. Então, se eu estou pensando dessa forma, alguns itens acabam se mostrando como falsos. Por exemplo, a concretização utilitária de ações que revelam manifestações e propósitos privados. Essa ideia do privado aqui eu jamais vou poder marcar em Aristóteles. Aristóteles, Platão, Sócrates, porque sempre vai estar voltada à ideia da comunidade. Fechou? A manifestação de ações estéticas coroadas de adorno e beleza. Você percebe que tudo isso aqui tangencia aquela verdade que é o mais importante? Então eu não posso marcar. Consequentemente, falso. A concordância das ações humanas aos preceitos emanados da divindade. Veja, a discussão é política, é terrena. É o bem comum de acordo com aquela comunidade e não um fator externo. Falso. Realização de ações que permitem configuração da paz interior. Isso também não vai estar de acordo com Aristóteles. Essas expressões, por exemplo, paz interior, autocontrole e tudo mais, isso já é uma outra pegada filosófica depois do Aristóteles, se aparecer no caso, né? Que você vai chamar de filosofia helenística. Estoicismo, por exemplo, é mais ou menos por aí. Mas falou de Aristóteles, é uma concepção clássica de política. Tranquilo? Questão simples, fácil, tranquilo de gabaritar. Preste atenção, porque isso aqui pode servir também para repertório na sua redação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Gente, valeu, até mais.